Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos e falar que é um imenso prazer poder fazer uma breve apresentação sobre a minha proposta, sobre o meu plano de candidatura à vice-presidência. Para aqueles que ainda não possuem o meu contato, ele segue na apresentação. Eu me coloco extremamente à disposição para que a gente possa sanar eventuais dúvidas e ter diálogos extremamente pertinentes sobre possíveis soluções, as quais eu não tenha proposto ainda. Inicialmente, eu quero falar um pouco da minha trajetória até o presente momento. Eu acho extremamente importante falar que eu venho de um técnico integrado no Cefet, em Eletrotécnica e Automação Industrial, e esse técnico foi extremamente importante para eu ver o que eu não queria fazer na minha vida. Eu vi que eu não queria seguir na área de engenharia, e no ano seguinte eu ingressei na UFMG, no curso de Relações Econômicas Internacionais, e por meio da apresentação da palestra institucional, eu conheci a UCJ, e assim eu me inscrevi no processo seletivo, no qual naquele semestre ainda eu me tornei trainee. No semestre seguinte, me tornei consultor, onde tive a oportunidade de executar 2 projetos, de reciclagem e empresa de RH2. Ainda no meu período como consultor, eu pleiteei ao cargo de gestor de negócio no mercado e conexão. E no final do semestre, eu me candidatei ao processo seletivo de projetos e me tornei gerente de projetos. O ponto muito interessante desse momento da minha vida foi que, até o presente momento, eu gerenciei 7 projetos. E nesses 7 projetos, o grande viés de ser gerente de projetos é que a gente é um catalisador de desenvolvimento dos nossos consultores. No entanto, enquanto eu era o alicerce dos meus consultores e a ponte de confiança com a diretoria, mal eles sabem que estava se desenvolvendo mais com isso era eu. A minha rotina diária de gerente de projetos é resolver problema. Eu chego no CD, eu tenho problema dos meus consultores para resolver, e isso foi a maior experiência que eu tive em toda a minha vida, porque isso, eleito ou não, a maior experiência que eu tenho e eu pretendo levar para toda a minha vida e ser eleito para presidente. Fazendo uma breve análise bem simplista e superficial das últimas gestões e das críticas propostas, eu percebo muito que a gente discutiu vieses de como a gente poderia alcançar melhores resultados dentro da UCJ. No entanto, eu tenho muito firme em mim que para a gente alcançar melhores resultados, a gente tem que ter uma excelência muito forte, a gente tem que ter uma cultura de excelência com a qual nos permeia, nos norteia para que a gente cresça, pautado sempre numa excelência que nos vai nos levar de fato a bons resultados. E durante o meu processo de preparação para essa batina, essa frase ela me norteou muito, e ela está muito relacionada com a visão e a missão da UCJ. E ela diz exatamente isso, que talento sem trabalho não adianta para nada, e que trabalho contínuo e consistente constrói talento. E que o talento aplicado ao trabalho leva a resultados excepcionais que a gente tem sempre buscado ao decorrer desses anos. Mas, beleza, a gente quer resultados excepcionais, mas como é que a gente constrói esses resultados excepcionais? Eu tenho para mim que o pilar para construir resultados excepcionais só pautaria em ter um bom time, em eu ter um viés de continuidade, em eu ter um alinhamento e pensando sempre que esses 3 pilares eles estão engendrados constantemente com uma excelência que me norteia todos os dias. E quando eu tenho isso, o gap que eu quero chegar, o resultado que eu quero ter está exatamente no meio, que é esses resultados excepcionais. Esses resultados excepcionais, a qual eu vou discorrer um pouco agora, e eles estão pautados nesses 3 pilares. Para eu ter um time excelente, eu tenho que ter em mente que meu objetivo é de fato eu ter pessoas que se desenvolvam por meio da execução de projetos. E quando eu tenho essa perspectiva, eu tenho que lembrar sempre que eu só desenvolvo meu membro quando ele sabe o que ele tem que ter, quando ele tem que ser desenvolvido. Então eu tenho que instituir uma cultura de feedback constante, que ele saiba o que ele tem que ser desenvolvido. Não adianta nada eu ter uma cultura de feedback se eu não tiver um maior acompanhamento, não só apenas dos meus consultores, e esse acompanhamento e essa cultura de feedback, ela não venha seguir apenas no âmbito de gerência para consultor, mas ela seja capaz de ser preenchida por toda a empresa. E quando a gente tem isso, a gente sai apenas dos vieses de que o nosso consultor é o único que tem que se desenvolver dentro do seu cargo, durante a execução de projetos. A gente está pautando-se sempre em um maior desenvolvimento do membro para que ele assuma a gerência e a diretoria no futuro. E por fim, acho que uma das coisas que eu falei muito pouco, que a gente tem que pensar sempre em investimentos estratégicos para que a gente una sempre o meu corpo técnico, gerencial e principalmente toda a empresa, para que eles tenham os recursos necessários para que a gente tenha um time excelente, capacitado e em busca de melhores resultados. Passando para um viés de continuidade, a gente tem que ter sempre como uma perspectiva de que o maior gap dentro de uma empresa júnior é exatamente o viés da gente conseguir manter uma continuidade dentro da empresa.
Isso é uma realidade. A gente não vai conseguir mudar isso. Mas a partir do momento que a gente sabe que isso é real, a gente tem que pensar, traçar planos de ações que eu vou conseguir atacar essa continuidade. E quando eu falo de continuidade, eu tenho que ter muito em mente de que eu tenho que estar constantemente pensando em aprimoramento da minha gestão, do meu planejamento estratégico, dos meus processos e da minha cadeia de valor. E quando eu falo isso, apesar de eu ter colocado aqui separado, na hora que a gente pensa dentro de uma realidade, numa visão sistêmica, a gente tem que ter exatamente muito claro que tudo é a mesma coisa. Eu só desenvolvo meu membro e eu só sou capaz de fazer com que ele tenha um viés de continuidade quando eu consigo suprir os gaps que não me permitem fazer com que eu diminua os meus erros dentro do meu gerenciamento de projetos, por consequência, dentro da execução dele. Então eu tenho que, de fato, estruturar um modelo de gerenciamento de projetos que me permita que eu sempre tenha um alcance dos melhores resultados, não pautado simplesmente em pessoas, mas pautado em uma estrutura que vai sempre me nortear a resultados excepcionais. Opa, de novo, problema. E quando eu falo de alinhamento, acho que a gente falou de construir um time excelente, a gente falou que a gente precisa ter um viés de continuidade, mas para que a gente faça isso, a gente tem que ter uma boa comunicação. Afinal, eu não vou conseguir fazer nada se eu não conseguir comunicar muito bem a minha estratégia e se eu não conseguir engajar meus membros dentro do papel que eles têm que cumprir dentro do seu objetivo estratégico, dentro da sua função como membro da empresa, na estratégia como um todo. Então, para isso, eu tenho que, de fato, ter uma boa comunicação do nível tático, do nível gerencial, do nível tático, gerencial e operacional, para que eles saibam da importância e o seu papel dentro dos processos. A gente tem que discutir mais sobre munir a gerência e o corpo técnico sobre a estratégia, no que tange a como é que a gente pode ter decisões estratégicas e como é que eles estão dentro dessa estratégia. E quando a gente faz isso, a gente tem que pensar sempre numa gestão à vista dinâmica, onde a gente não simplesmente audita os resultados, mas a gente tem uma estrutura onde eu colocando os resultados e o membro ciente do papel dele dentro daqueles resultados que a gente está obtendo, ele sabe e ele motiva também a busca constante para que a gente consiga resultados melhores. E aí, por fim, eu finalizo muito essa apresentação com o viés de que a gente tem que ter em mente constantemente de que a gente não quer qualquer resultado. A gente quer um resultado excelente, a gente quer resultado excepcional. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar sempre que a gente tem que trabalhar junto, e que o trabalho é junto, e é porque ele é duro que a gente gera os bons resultados. Então a gente não quer qualquer resultado, a gente quer resultados excepcionais. Meu contato fica aí, eu me encontro à disposição para responder as perguntas. Ele usou 7 minutos e 38 segundos, então ele vai ter 2 minutos e 22 segundos. Adicionar, responder mais. 2 minutos de leitura e 2 minutos de resposta. Primeira pergunta que consigo. Responder. Tá, aqui eu tenho como ideia para que a gente, de fato, tenha uma melhora do acompanhamento frente aos projetos, para que, de fato, a gente consiga propor melhores soluções. Eu entendo muito que a gente tem que atuar pensando muito no que a gente poderia ter como viés o gap entre o que é uma função do DP e o que a gente pode ter o GN e o GP auxiliando dentro dessas funções. Para a gente pensar nisso, a gente tem que elucidar que o diretor de projetos ele não negocia sozinho e ele não gerencia sozinho. Então, para a gente suprir muito esse gap de a gente conseguir fazer com que a gente melhore no acompanhamento, eu não tenho que simplesmente arranjar tempo dentro da quantidade de funções que o diretor de projetos tem. Eu tenho que fazer com que no tempo que ele se dedica ao gerenciamento de projetos, ele seja efetivo e propositivo para dentro dos problemas que a gente tem no nosso cotidiano. Então, o que eu proponho, falando agora uma solução de fato, eu acho que a gente precisa de uma estrutura de gerenciamento de projetos onde a gente consiga ter uma visão mais sistêmica do projeto como um todo, por exemplo, por meio de uma ferramenta como a gente já estava discutindo dentro da sala de projetos cambanais, onde a gente teria uma metodologia mais ágil e a gente teria uma visão
mas do projeto como um todo, e no momento que o DP já tem como dedicado ao acompanhamento do projeto, ele vai conseguir não ter uma visão única e exclusivamente do gerente de projetos, mas ele vai ter uma visão do projeto como um todo e vai conseguir propor soluções em momentos como reunião de projetos, reunião de gerência, e principalmente nos cafés com a presidência, no repasse, para que ele consiga munir muito a presidência desse aspecto e a presidência atue nas lacunas que existem dentro das interfaces de marketing e projetos. Segunda pergunta do conselho. Pode responder. Tá, a gente, sobre as duas questões, sobre a gente fazer mais e melhores projetos e referente aos cenários que a gente poderia abordar os dois pontos, eu não acho que a atual gestão ela pautou muito nisso, na possibilidade de a gente diminuir o escopo e aumentar um pouco o valor da hora para que a gente, consequentemente, obtivéssemos resultados melhores. Eu vejo que isso foi muito efetivo e eu acho que, de fato, a gente tem que pensar em questões de a gente ter um escopo que, de fato, solucione o cliente, então não necessariamente um escopo menor como padrão, mas um escopo que seja que objetive a solução do cliente. Então, acho que isso não é uma coisa perene. Um aumento do valor do preço dos projetos, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque um aumento do preço, eu acho que pode ser um viés onde a gente sai muito do nosso razão de ser. Que a gente quer prestar consultoria, mas a gente quer prestar consultoria para pequeno e médio empresa, para pequeno e microempreendedor. E se a gente aumenta muito o valor do preço, de fato a gente está possibilitando para que a gente preste consultoria para essas pessoas e com isso a gente tenha projetos que sejam de fato desenvolvedores para os nossos consultores. Então acho que a gente tem que ter esse trade-off. Então tem um limite também, até que ponto a gente conhece o nosso cliente, para a gente saber como é que se a gente pode aumentar ou não o valor da nossa hora. Agora, quanto à consequente diminuição do número de clientes e novos consultores, eu acho que de fato a gente tem que pensar nessa questão, porque em momentos onde a gente tem que um membro retido e a gente vê esse aumento, ele é extremamente estratégico para a empresa, porque ele é um cara que tem mais know-how, mas até que ponto essa pessoa se torna mais produtiva a ponto dela diminuir o atraso dos meus projetos para que eu consiga fazer mais projetos. E aí a gente diminuiria o nosso escopo, eu acho que de novo. Essas questões elas têm que ser bem ponderadas, no entanto eu acho que a gente tem um viés. Acabou o tempo. Desculpa, qualquer coisa eu continuo depois. Terceira pergunta do conselho. Pode responder. Esse momento A aqui é esse aqui, né? Isso. Tá, o que eu vejo desse momento A foi muito foi uma estrutura maior do marketing digital, onde a gente abriu muito nossa chegada de clientes, a gente teve um crescimento muito grande da nossa chegada. No entanto, um dos nossos maiores, como a gente pode ver por meio do gráfico mesmo, um dos nossos maiores problemas é a conversão dos clientes, ela varia no decorrer do tempo, e eu acho que a conversão a gente tem que estruturar muito como é que a gente pode... Deixa eu só dar uma olhada no vídeo. Tá. Sim, a gente teve um crescimento gigantesco da nossa eficiência comercial. Eu acho que, para começar, vou começar minha resposta. Naquele momento, a gente teve uma mudança do nosso comportamento do marketing, a gente teve um marketing mais ativo. Como consequência, a gente também estava muito focado na parte de negociação no segundo semestre de 2016. Então, muitas tentativas elas foram tentadas. Então, a gente teve, por exemplo, a pré-proposta com o objetivo da gente fazer com que o cliente tivesse maior conhecimento do OCJ. No entanto, e aí, eu acho que foi uma iniciativa que morreu,
mas ao mesmo tempo a gente percebe que a nossa eficiência comercial cresceu muito pela nossa diminuição do tempo do planejamento do projeto e da nossa entrega da nossa PP. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter um viés muito crítico quanto a esse crescimento exorbitante da nossa chegada de clientes, porque a nossa taxa de projetos fechados ela ainda é muito baixa. Então, visando maximizar esse resultado, a gente tem que ter um viés muito crítico de conhecer maior o nosso cliente para que a gente tenha chegada mais conforme e assim a gente tenha uma maior taxa de conversão. Porque, como a gente pode ver, a taxa de conversão ela foi extremamente baixa num momento em que a gente teve uma chegada muito grande. Primeira pergunta da diretoria. Fazendo uma breve análise das duas últimas gestões, das gestões propostas, a gente vê que sim, os resultados eles oscilam muito. De modo geral, eu acredito, eu não lembro dos resultados especificamente, mas eu acredito que o resultado de 2016.2 ele tenha sido muito melhor. E a gente pode atuar isso muito pensando que a gente teve uma prática muito mais propositiva nos momentos de café, nas reuniões, então a gente teve um viés muito mais de tomada de decisão, de proposições de coisas, de ações para que a gente mudasse o nosso cenário. E eu acho que isso diz muito sobre também a questão do que o Kumara mesmo colocou na sua proposta, da gente ter uma maior formação de liderança, então automaticamente eu acredito muito que quando a gente passa a falar de um determinado assunto, as nossas atenções elas se voltam mais e a gente passa a auditar mais esses resultados. E aí, quando a gente teve essas práticas voltadas mais para um maior acompanhamento e maior audição dos resultados, no sentido da gente cobrar mais e entender mais o porquê, isso trouxe melhores resultados. No entanto, é importante a gente ressaltar que há uma mudança das metas dentro das gestões. Então, às vezes, um resultado de eficácia da estratégia, de novo, eu não lembro dos valores precisos, mas ele também tem essa questão onde a gente diminui o valor da meta. E aí, necessariamente, a gente, para torná-la alcançável, e aí a gente tem que auditar esses resultados, dado por que a gente não bate a meta anteriormente, por que o valor da meta foi modificado, enfim, mas que eu não lembro, mas que é importante a gente ponderar também. Segunda pergunta da diretoria. Tá. Eu acho que eu não estou lembrando o nome do objetivo estratégico, mas é o que possui o indicador relativo à eficácia da nossa estratégia e eficiência da nossa estratégia. Eu acho que se a gente for observar ao longo dos últimos anos da gestão, a gente observa muito que a eficiência da nossa estratégia, a eficácia da nossa estratégia, ela oscila muito ao longo do tempo. E eu vejo que a causa raiz disso, eu não sei exatamente dizer, porque eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado ao dizer que a gente tem um objetivo estratégico que foi menos alcançado. Porque dizer que um objetivo estratégico foi menos alcançado e não olhar, de novo, também as suas métricas e como é que a estrutura da empresa estava naquele momento, eu acho que é extremamente errado dizer que simplesmente fazer essa análise superficial como um todo. Mas, de fato, eu vejo que a gente houve um crescimento muito grande desse indicador relativo à eficácia da nossa estratégia, muito do porquê, eu acho que, de novo, a gente tem nossos planos de ação foram muito da gente analisar a nossa meta, de fato saber se ela era estratégica ou não, se ela era alcançável ou não, se ela era competitiva, se a gente ia conseguir alcançar, e também umas questões mais propositivas. E, no entanto, eu ainda acho que a gente tem muito a melhorar, porque eu acredito que o viés de cobrança e de audição de resultados no que tange não deve ficar apenas na presidência e dentro da diretoria. Então, práticas como, por exemplo, que morreram ao longo do tempo devem voltar
como a questão de encaminhamentos. Eu acho que esses encaminhamentos, que muitas vezes ficavam dentro da diretoria, eles poderiam ser compartilhados, não o encaminhamento em questão, mas se o encaminhamento está sendo cumprido ou não, e aí a gente poderia ter um viés muito do que foi planejado, do que foi cumprido, e a gente poderia muito cobrar, e aí acho que dá uma margem para que a gente vá até o diretor responsável e pergunte o que está sendo feito e como é que a gente poderia, de fato, alcançar esse resultado. Terceira pergunta da diretoria. Pode responder. Tá. Eu acho que o atual patamar de desempenho da UCJ, ele é bom, mas ele tem muito o que ser melhorado. Eu acho que se a gente for olhar ao que a UCJ era anterior à formulação do PE, a gente vê o tanto que a UCJ modificou ao longo desses anos. No entanto, como eu falei, eu acho que a gente tem muito a que melhorar. No que tange a 2 pontos que a gente evoluiu desde a reformulação do PE, eu acho que a gente poderia alencar questões relacionadas a gente melhorou muito. A gente melhorou, por exemplo, a nossa retenção dos membros, ela aumentou ao longo dos anos. A gente melhorou, houve um crescimento dos climas, se a gente também for olhar também voltado para os membros. Houve também uma melhoria da nossa chegada de clientes. A gente tem um marketing que está muito mais ativo em rede, está muito mais propositivo. No entanto, se fosse para falar 2 pontos que a gente não obteve avanço, eu acho que seria um ponto que, como eu já falei anteriormente, é extremamente crítico, que é, por exemplo, a conversão de clientes. E um outro ponto que a gente tem no PE, que a gente visa, a nossa missão é ser reconhecida por meio dos nossos resultados frente aos clientes. No entanto, a gente não mensura os nossos resultados. Eu acredito que isso é extremamente também pertinente a gente pensar em uma forma de a gente mensurar os nossos resultados para que a gente, de fato, consiga ajustar nosso planejamento estratégico. E quais fatores eu acredito que devem ser priorizados para alcançarmos os resultados almejados? Eu acho que a gente tem que, de novo, pautar-se sempre em uma forma da gente conseguir estruturar melhor os nossos resultados para que a gente consiga mensurá-los. De novo, eu acho que também a gente tem que pautar-se muito em formas da gente ter uma visão sistêmica da UCJ e consiga ver a importância dos resultados frente à empresa. E aí, como presidente, eu acho que ele tem que estar muito dentro das lacunas para que a gente consiga suprir e alcançar os resultados que a gente espera. E também eu acho que, falando de conversa... eu lembrei da coisa mais... A diretoria vai levar. Pode abaixar essa primeira aqui. Pode abaixar, menos a... Não, beleza. Você também? Certo. Ângelo. André, parabéns pela apresentação. André, nos últimos semestres, tem tido uma pergunta bastante constante por parte da diretoria, que se iniciou lá por volta de 2014, abordando um provérbio chinês que fala sobre o envolvimento da empresa com a estratégia. É interessante ver como é que hoje esse tema apareceu fortemente nas duas propostas de presidência. Entretanto, mais do que
diagnosticar, é papel de um gestor propor planos de ações concretos para resolver esse problema. Dessa maneira, eu queria que você pudesse me falar o que você vai fazer como procedimento, processo, ferramenta para fazer isso. De preferência, saindo de enviar cafés por e-mail e atualizar periodicamente esse aviso. Tá. Obrigado pela sua pergunta, Ângelo. Primeira coisa, eu acho que saindo então dessa esfera de boas práticas, para a gente ir em esfera do que a gente poderia fazer de novo. Eu acho que, pensando nisso, eu acho que a gente poderia estruturar uma coisa que funciona muito bem, por exemplo, na sala administrativa e financeira. Eles têm uma planilha onde a gente consegue atualizar automaticamente todos os dados. Por que a gente não consegue fazer isso por meio dos nossos resultados? E aí, automaticamente, o membro interessado ele poderia abrir e aí a gente conseguir ver os resultados, o dinamismo dos nossos resultados, por meio de uma planilha. Por exemplo, eu acredito que muito de proposição, que eu poderia te falar aqui agora, eu tenho muita ideia, mas acho que não cabe apenas a mim, enquanto gestor, decidir qual que é a melhor. Eu acho que eu tenho que ter um alinhamento muito grande com a diretoria do que não vai sair do campo de um ideal para ir para um campo prático. Então, isso, por exemplo, de que a gente poderia ter um gestor que é uma ideia, a gente tem uma estrutura de árvore de hipóteses, de indicadores com as quais a gente que relaciona diretamente com o faturamento. É uma das formas de a gente ver a importância e o envolvimento dentro da estratégia. Acho que outra coisa que a gente poderia pensar é exatamente como é que a gente vai conversar em outros momentos sobre a estratégia. Então, por exemplo, reunião de gerência e reunião de projetos. A gente tem que, por que a gente não discute sobre os resultados que a gente está obtendo? Como é que os gerentes de projetos tem papel dentro desse resultado e por que às vezes a gente não tem a percepção do nosso resultado dentro do... Bruno. Gabriel, parabéns pela apresentação. A minha pergunta é o seguinte. Eu gostaria que você explicasse resumidamente e claramente o plano de ação presente no tópico gestão de pessoas de motivação da parte falta de atuação da sua proposta. Eu não entendi muito bem o que você escreveu. Eu gostaria de entender o argumento que você coloca de que não existe cultura de feedback no CJ. E sendo necessário, então, instalar uma nova cultura. Por fim, como isso se relaciona com a motivação bottom-up que você cita na sua proposta? Tá. Você depois decide. Repete, Guilherme. Mais alto, fala alto. Eu gostaria que você explicasse o argumento de não existir cultura de feedback no CJ, sendo necessário instalar uma nova cultura e, por fim, como que isso se relaciona com a motivação bottom-up que você cita na proposta. Tá. Eu acho que, vou explicar um pouco que eu acho que não existe uma cultura de feedback na empresa. Porque a gente só cobra feedback quando a gente é consultor. A gente não vê, eu não recebo, por exemplo, como gerente de projetos, feedback dos meus diretores de projetos. Acho que muito do que eu recebo, às vezes, mandou bem dentro de uma reunião de projetos, mas isso não significa que eu tô tendo viés de melhoramento, de aprimoramento. E eu acho que exatamente isso acontece também nas outras diretorias e a gente pode perguntar também para as outras gerências. Se a gente for pensar sobre esse viés, eu acredito que de fato a cultura de feedback ela fica muito dentro da célula de projetos, no que tange a gerentes de projetos e consultores, porque é o momento onde a gente parece que tem a maior necessidade de receber feedback para melhoria. Quando na verdade, se a gente tivesse um viés para toda a empresa, a gente sai muito da esfera de que o desenvolvimento está concentrado no corpo técnico, único exclusivamente porque ele é o core da nossa empresa, e entra para uma esfera onde toda a empresa tem que se desenvolver constantemente. Mas não existe motivação para o que necessita da empresa, na nossa proposta. Existe, porque se a gente tem uma estrutura de comunicação mais dinâmica, automaticamente quando o consultor ele sabe do papel dentro dele no cumprimento da estratégia, ele sabe que ele pode não só cobrar o resultado, como ele também pode ver... Oi? Ricardo. Minha pergunta é sobre o cargo de GRC. Na verdade, são perguntas divididas em duas partes. Primeiro, eu queria que você respondesse de forma sucinta sobre o processo-chave que o GRC executa na célula de marketing e qual a influência desse processo-chave nos NPS em execução e pós-execução. Depois eu queria que você falasse um pouco sobre a rotina do GRC, considerando que historicamente é um fator de atenção para o cargo e quais melhorias podem ser propostas dentro da rotina do GRC. Tá. Então, só para ver se eu entendi. Primeiramente, o que eu falo do processo-chave que o GRC executa dentro do estratégia. É isso e a influência do NPS em execução e pós-execução. No segundo momento, eu sei que eu falo sobre a rotina. Ok. Tá. Eu acho que
o processo que o GRC executa é extremamente importante porque ele tá exatamente gerenciando o nosso relacionamento com o cliente, que é o nosso principal stakeholder. Então, nesse sentido, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. A gente diminuiu o nosso escopo do nosso projeto. Por consequência, a gente está aqui, e eu, por exemplo, faço muitas reuniões com os meus clientes. Por consequência, o GRC ele tem que constantemente estar coletando NPS em execução do projeto. Isso é um viés extremamente importante porque o feedback que ele passa para mim é o feedback que eu passar para os meus consultores para um crescente aprimoramento da nossa execução. Então, acho que ele constitui um processo extremamente chave e que deve ser muito mais bem aproveitado, com muito mais acompanhamento dele frente ao projeto, para que ele possa fazer questões sempre mais estratégicas para a gente obter esse feedback do cliente. Agora, não sei se respondi essa pergunta por completo, porque ela era muito grande. Agora, outro ponto. Você falou sobre a crescente desmotivação e a rotina do GRC. Eu acredito, na verdade, que a gente tem que ter em mente que o GRC ele é um cargo extremamente, de fato, operacional, mas que ele tem um viés extremamente estratégico, como eu já linkei anteriormente. E eu acho que se ele tivesse uma possível participação maior... Acabou o tempo. A gente conversa com isso depois. Ana. Leandro, parabéns pela apresentação. A pergunta é muito simples. Eu quero que você fale todas as iniciativas estratégicas da presidência desse semestre, por que elas existem, o que você faria diferente? As iniciativas desse semestre. Foi o WIC e a análise de ambientes e planejamento estratégico. Se não me engano, foram só essas duas. Eu acho que o WIC ele tem um viés muito importante porque ele é complementar ao Box. E ele tem, quando ele foi idealizado, ele tinha uma questão de que o Box ele seria o local para onde a gente guardaria os nossos arquivos e a gestão de conhecimento de execução do projeto seria criado o WIC, onde a gente teria esse banco de dados contendo essas informações. Essa iniciativa ela morreu há algum tempo atrás, quando o WIC foi proposto, e vocês vieram muito nesse sentido para que a gente tivesse um aprimoramento das nossas soluções. A análise de ambiente também foi uma outra iniciativa que já rodou dentro do prazo, ela foi entregue atrasada dentro do prazo, desculpa, não lembro só outra parte do seu período. O que você faria diferente? Faria diferente. Eu acredito que a gente tem que aprimorar melhor as ferramentas. Por exemplo, o WIC. O WIC é uma boa ferramenta, mas por que ele não foi para frente? E se ele não foi para frente, eu tenho que mudar a ferramenta ou eu tenho que aprimorar a ferramenta para que ela seja de fato boa? E aí, pensando nisso, eu acho que eu teria mais essa visão de entender qual era o objetivo dele e o que ele de fato vai me entregar como resultado. E aí, nesse sentido, o que eu faria diferente seria mais essa análise e teria uma proposição de que se ele não fosse uma boa ferramenta, qual seria? Não visando adicionar a ferramenta, mas visando pivotar uma ferramenta que cumpra mais de uma função para que a gente tenha uma desburocratização dos nossos processos. Zana. Leandro, parabéns pela apresentação. Uma das críticas que a gente mais ouve, especialmente de sempre seja outros no que tange ao PE, é que muitas vezes o PE é novo, é só o PE antigo com as mesmas coisas e mudando apenas as palavras. Eu queria que você se posicionasse com relação a essa crítica, evidenciando o foco desse PE atual e do último PE e evidenciando as diferenças entre eles. E repete essa pergunta. É porque tem uma crítica muito comum. Sim, essa pergunta. Que o planejamento estratégico novo seria muitas vezes um planejamento antigo só com palavras diferentes, mas basicamente a mesma coisa. Como se for para fazer uma breve comparação sobre o PE antigo, sobre os dois últimos PEs, eu acho que a gente tem que comparar muito que eu vi, como eles foram feitos foi diferente e eu não sei se concordo que exatamente sempre que é o PE antigo com novas palavras. Eu acho que, na verdade, a gente sofre extremas modificações porque é um momento de virada para a empresa. E aí, quando a gente tem esse momento de virada, às vezes, de fato, a gente observa que os nossos objetivos estratégicos não mudaram. Tanto é que, ao ser uma empresa perene, o nosso objetivo vai ser sempre desenvolvimento, e a gente tem que ter em mente que o nosso corpo vai poder fazer isso. Mas a nossa forma de mensurar os nossos resultados e como é que a gente vai chegar lá, é que exatamente porque a gente tem que ter uma visão muito crítica de contar a diferença entre os PEs. Agora, você falou que eu propus solução? Primeiro, você concorda com a frase ou não? Não, com a frase de que os planejamentos são muito parecidos. Sim e não. Como eu falei inicialmente, eu acho que depende da perspectiva. Eu acho que eu discordaria do sentido que eles são parecidos, no sentido de que, de novo, o como está sendo feito de forma diferente. Você vê a principal diferença entre os focos de 2015, 2017 para 2012, 2014. Acabou o tempo. Rodrigo. Cara,
Você cita assim nessa proposta. Segundo alguns conselheiros, a atual diretoria vem até o conselho apenas para questões deliberativas e pouco discursivas, acreditando eles que poderiam ter uma postura de maior eficiência frente aos resultados e objetivos da empresa. E aí você fala que é anotado problema de comunicação entre as duas partes, diretoria e conselho. Só que nessa proposta se dá apenas a opinião do conselho, falando que a diretoria tem uma postura um pouco mais independente frente a eles. Eu queria que você se posicionasse agora frente à diretoria, se você realmente acredita que esse é o principal problema da ponte entre diretoria e conselho, e o que você como presidente faria para sanar o principal problema na sua visão. Tá. De fato, as minhas perguntas não foram compreendidas em todos para saber como é que era a visão de toda a diretoria para entender o comportamento do conselho. Peço até desculpa se eu não a fiz para todos. Mas sobre uma perspectiva geral, eu acho que de fato esse é um problema recorrente, sim. Eu concordo ainda com a afirmação de que há uma falha de comunicação, porque ela não necessariamente, não sei como é que funciona os processos informais de comunicação, mas os processos formais eles são falhos. E dentro desse sentido, eu vejo de fato que nos momentos em que a gente deveria ter uma comunicação formal estabelecida para tomada de decisão estratégica, a gente tem poucos momentos disso. E acho que fica exatamente esse momento onde a gente simplesmente valida com o conselho, pede opinião, tem uma visão crítica dele, e aí depois a gente vai e toma a decisão estratégica. Desculpa, eu não lembro toda a sua pergunta. Não, beleza. Agora você fala que são poucos os momentos, mas você disse que a diretoria procura o conselho apenas para questões deliberativas. Sim, que já foram, no caso desse semestre, que foram definidos no calendário tático. E não sei exatamente, não conheço exatamente quais são os outros momentos em que vocês possuem de alinhamento. O que eu quero é que você se posicione da seguinte maneira: a diretoria que tem que ir até o conselho, ou o tanto que o conselho vai à diretoria na atual circunstância, é a maneira ideal? Não. E se não, o que você faria para mudar isso? Não acho que é ideal, acho que poderia ser maior, acho que o conselho está ali exatamente para ajudar e não para ser contra ou para cortar as nossas iniciativas. A gente tem que ter uma viés mais de união para que a gente consiga ter melhores decisões estratégicas. Por causa disso, acho que a diretoria tem que buscar mais conselho. Candidato Gabriel. O processo de acompanhamento de membros é resultado apenas das taxas de recursos humanos, como também pela interface das taxas de projetos e também a ajuda da presidência. Dito isso, avalie como era essa interface nos últimos 3 semestres e balize sua resposta com auxílio de indicadores estratégicos. O processo de acompanhamento de membros é resultado não apenas das taxas de recursos humanos, como também pela interface com projetos e auxílio direto da presidência. Avalie como era essa interface com a presidência nos últimos 3 semestres e balize sua resposta com auxílio de indicadores estratégicos. Tá, eu não sei se eu vou conseguir fazer a análise mais completa referente ao acompanhamento na visão da presidência. Mas eu acredito que o acompanhamento, de modo geral, ele sofreu 2 mudanças. A gente teve, até mesmo na sua gestão, uma estruturação de uma planilha de acompanhamento que tem uma questão muito mais, um follow-up muito mais completo do consultor. Eu acredito que, de novo, os momentos de café com a presidência, os momentos em que a gente teve de reunião de diretoria, eu acho que as questões estão muito mais propositivas. Com consequência, o acompanhamento se tornou melhor. Eu acredito também que nos últimos 3 semestres, a gente passou a utilizar o pesquisa de clima muito como tomador de decisão. Assim, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente passou a analisar os resultados que a gente tem visto como cenário no pesquisa de clima, para ter planos de ação no dia a dia para que a gente possa mudar a nossa realidade. Isso mudou muito e eu acho que isso vem muito por um viés da presidência de ser mais propositivo. Mas somado a isso, em projetos, a gente tem, nas últimas 3 gestões, uma mudança muito significativa no modo de gerenciamento de projetos, onde se a gente funcionar em 3 gestões passadas, a gente teria, às vezes, um excelente cumprimento de processos, mas não necessariamente um bom cumprimento de processos. Em sua proposta, você aborda G5 e diz que o mesmo caiu em desuso, o que é verdade. Vemos hoje diversos EJs alcançando resultados excepcionais e atribuindo tais resultados ao maior engajamento e troca de experiências com a rede. Pensando nisso, cite 2 EJs que, na sua visão, estão à frente da UCJ em algum ponto e como você pretende fechar esse gap na sua gestão. Tá, você falou do G5 que ele... Tá. Só pra entender. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco uma EJ que eu acho que está à nossa frente e em algum sentido. A gente poderia pensar esqueci o nome dela agora, de Brasília, na DM. Acho que ela é uma EJ que tem pontos extremamente positivos e que ela tem algumas coisas, apesar dela ter diferenças com a gente, ela tem questões extremamente pertinentes. O que especificamente? Eu acho que eles têm
beleza, que eles têm o mercado a qual eles estão inseridos permite que a retenção de membros deles seja muito maior. Mas eu queria entender, por exemplo, eu acho que ainda que tenha esse mercado diferente, por causa de eles terem uma retenção de membros maior, por que a gente não consegue replicar aqui para que a gente tenha uma maior retenção de membros? Por exemplo, uma outra empresa, Júlio, que eu acho extremamente interessante, que a gente tem que pensar também nesse viés com cuidado, é a Fluxo, porque ela tem um marketing digital extremamente bem desenvolvido, um marketing digital muito bem estruturado. E nesse sentido, eu acho que também, de novo, a gente está em um processo de consolidação e de crescimento desse aspecto. Eu acho que a gente tem boas lições a aprender com eles para que a gente possa pivotar e trazer para o CJ. Ana Paula. Marcelo. Parabéns pela apresentação. Na sua proposta, você disse que é um paradigma em relação à percepção qualitativa do ambiente da empresa e as informações coletadas na pesquisa de clima. Quais os problemas que esse paradigma pode acarretar e quais ações concretas que você pretende tomar para mitigá-lo? Na sua proposta, você disse que há um paradigma entre a relação de percepção qualitativa do ambiente da empresa e as informações coletadas na pesquisa de clima. Quais que são os problemas que esse paradigma pode gerar e o que você pretende fazer para mitigá-lo? Tá, eu acho que o que esse paradigma a gente tem que, na minha visão, a gente tem duas perspectivas. A pesquisa de clima, muitas das vezes, ela tem o viés do ambiente de trabalho, no que tange ao profissional, mas às vezes no que tange às relações interprofissionais existentes dentro da empresa, a gente tem uma percepção ruim do clima. E aí, eu acho que o interessante, uma coisa que eu acho extremamente difícil da gente conseguir segregar, é como é que a gente vai obter a percepção dessa informação no que tange a, de fato, uma relação interprofissional e relacionada ao ambiente de trabalho, e ver se esse resultado na pesquisa de clima ele é real e a gente, de fato, é um ambiente bom para se trabalhar, ou se o membro está respondendo baseado em outras percepções e, por consequência, apesar de não ser um bom ambiente, os resultados mostram que são. Então, acho que essa percepção ela tem que ser bem segregada para que a gente consiga formar plano de ação. Porque a gente está aqui para trabalho, a gente não está aqui para ter relações pessoais. Então, se a gente tem um bom ambiente de trabalho, o que a gente vai tornar melhor o ambiente de trabalho? Mas também o tanto que as relações interprofissionais que a gente estabelece aqui dentro atrapalham no trabalho das pessoas e, por consequência, dos nossos resultados. Então, acho que a gente tem que ter essa audição constante de analisar criticamente esse problema, para que a gente não tenha uma percepção de que a gente está obtendo bons resultados, quando na verdade não está. Weber. Gandra, parabéns pela apresentação. A minha pergunta ela vai ser pautada em uma opinião minha, então sinta-se à vontade para não concordar com ela e me oferecer uma melhor. Seguinte, na minha opinião, os principais problemas no que diz respeito ao faturamento e à negociação está na conversão dos clientes, né? Tanto na eficiência comercial quanto na conversão de clientes. Você, como presidente, vai ter que reverter, como vice-presidente, vai ter que reverter esse cenário e manter ele na sua presidência. Então, você concorda que isso é um grande gargalo na célula de projetos e na contratação de serviço da UCJ? E você consegue identificar onde que está esse problema de maneira majoritária? Tá, eu concordo com a sua frase e eu acredito muito que isso é um problema que a gente tem que sanar, sim. Eu acho que não tem como eu te afirmar o máximo que vai ser perene. Eu acho que a gente tem que estar sempre traçando um plano de ação no curto e no longo prazo. Por exemplo, no longo prazo a gente tem que ter um banco de dados, a gente tem que conhecer muito bem o nosso cliente. Então a gente tem que voltar isso para o marketing, de que a gente precisa conhecer muito bem o nosso cliente para que a gente possa possivelmente no futuro fazer prospecção ativa para que a gente tenha uma taxa de conversão maior. Mas em contrapartida, no curto prazo, eu preciso de ações objetivas que me tragam cliente para que eu possa continuar com o meu corpo. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que voltar a pensar em ações que não necessariamente são prioritárias, mas que são efetivas, quando inteligentes. Por exemplo, o outbound marketing. Tem outbound marketing extremamente inteligente que traz cliente para a gente. Só que a gente não é uma metodologia que a gente utiliza ultimamente, não é uma metodologia que a gente tem muito conhecimento dela de maneira inteligente de mercado. E é uma ação que é momentânea e tem um retorno, tem um custo de aquisição de cliente que não é alto e já tem um retorno de cliente em 2 meses. Então, eu considero uma ação de curto a médio prazo. E acho que a gente tem que casar essas duas ações constantemente no momento onde a gente não tenha chegada passiva ou indicação de média, para que a gente não fique com o consumo desalocado ou a gente fique com sobrealocação. Obrigado. Ana Paula. Quando falamos de cultura, costumamos
integrar o programa trainee na sua proposta. Sabemos a importância do trainee comprar a cultura desde o primeiro momento e o impacto que isso tem no próximo semestre caso eles não comprem. Gostaria que você analisasse qual é o papel do presidente no trainee e a influência que ele tem nisso tudo. Tá, eu acho que o papel do presidente no trainee ele aumentou muito quando o presidente ele passou o assessor trainee passou a ser do RH, e aí o presidente ele tem esse papel de produção de conteúdo, por assim dizer, tipo assim, dentro do processo seletivo para os trainees fazerem. Eu acho que a participação da presidente também ativamente dentro do processo, no caso de acompanhamento dos trainees durante ele, é extremamente importante. No entanto, eu acho que o principal a chave da presidência no trainee está exatamente durante o processo trainee em questão, aonde a gente tem a possibilidade da o presidente ele é a cara da empresa. A partir do momento que você tem essa visão e que ela tem que descer, entendeu? Então acho que o que a gente tem que atuar firmemente dentro da empresa é que se eu sou a cara da empresa, eu tenho que fazer com que a minha diretoria, minha gerência e meu corpo técnico tenham um comportamento unissono e conforme, para que isso chegue até os trainees e que eu acho que diminua muito o gap que a gente tem dentro de o que a gente vê, dentro de que é uma realidade que eles têm de imagem do trainee, dentro de que de fato é uma realidade. Eu acho que isso é uma ação ativa, tem que uniformizar ao máximo isso para que a empresa tenha um comportamento conforme, por assim dizer. Eu não sei se eu respondi essa pergunta porque eu esqueci. Mas o que você faria para uniformizar, passar mais? Tá, claro que o que eu falei, eu acho que a gente tem que passar a ter, a auditar, assim, que eu digo, a gente ter mais cobrança, entre aspas, no que diz a comportamento. Acabou o tempo. Vinícius. Gandra, em nosso mapa estratégico tem em relação aos nossos clientes e stakeholders que devemos garantir a satisfação dos nossos clientes. Tendo em vista isso, eu gostaria que você falasse o que você acredita ser satisfação dos nossos clientes e você criticasse os atuais indicadores que mensuram isso. Tá, o que eu acredito ser satisfação de cliente? Eu acho que essa é uma pergunta extremamente relativa, porque na minha visão depende muito da perspectiva do cliente. Mas de modo geral, na perspectiva da UCJ, se a gente fosse falar de satisfação do cliente, seria se ele vê valor no nosso projeto, se ele indicaria esse projeto a alguém. E nessa perspectiva, se eu fosse falar nesse sentido, eu acho que a gente tem uma mudança muito de perfil de cliente, porque, por exemplo, ano passado, no semestre em que a gente era consultor, a gente teve um surto de NPS positivos e que já nesse semestre, onde a gente necessariamente a gente vê uma mudança de perfil de cliente, um cliente mais crítico, que tem maior conhecimento de mercado, ele já não vê mais, ele não fica mais, às vezes, tão surpreso, eu acho, com o valor que a gente gera, ele já dá um NPS um pouco menor. Então, nesse sentido, eu acho que se a gente fosse falar de satisfação de cliente, eu acho que é o tanto do nosso projeto é implementável ao cliente. E aí, pensando nisso, eu acho que não tem nenhum indicador que me fala se meu projeto é implementável ou não. A gente tem iniciativas, temos, mas essas iniciativas, elas não ainda assim, ainda que estruturadas, por assim dizer, elas não têm insumos o suficiente para me falar se a satisfação tá boa ou não. E eu já te falei os indicadores. Rodrigo Pifano. Na sua resposta à pergunta do Ângelo, você comentou da... Oi? Nem lembro a pergunta. Mas você comentou da criação de ferramentas ao membro interessado para acompanhar a estratégia. E aí eu vejo que o problema não necessariamente nas ferramentas, mas no interesse do membro. E aí você escreveu na sua proposta, você propôs uma inserção maior dos gerentes na estratégia, porque são os gerentes que têm um contato maior com o corpo técnico e fariam essa transição. Como você faria essa inserção dos gerentes na estratégia? Tá. Acho que a gente tem que aprimorar, utilizar melhor os momentos em que a gente tem de contato da presidência com os outros gerentes. Por exemplo, todas as células, com exceção de projetos, os cafés com a presidência ocorrem com os diretores e os gerentes da célula. Projetos, na reunião de projetos, a gente discute muito pouco sobre as decisões, o que está sendo feito dentro das outras células para solucionar aquele problema que a gente também está discutindo. E aí a gente discute muito o problema, mas a gente não sabe, mas não tem a perspectiva das outras células. E eu acho que se a diretoria de projetos nos desse mais essa informação, a nossa percepção sobre o que as outras células estão fazendo referente ao mesmo problema modifica por completo. E por consequência, a informação chega até o consultor de modo diferente. Reunião de gerência também é outra forma, muito da gente não só discutir sobre o resultado que a gente está obtendo e como é que esse resultado a gente vai chegar dentro da nossa meta, mas também a gente munir dentro de um problema que existe hoje, quais são os encaminhamentos que a gente vai ter de cada célula. Um exemplo é atraso de projeto. Por exemplo, meu consultor está desmotivado por causa de atraso de projeto e ainda estou gastando mais do que eu deveria. Tá o GN, o GP, o DP,
o GRH tá todas as pessoas necessárias para a gente ter um bom encaminhamento e uma boa decisão estratégica sobre isso, que vai nos fazer melhorar o nosso resultado e a gente não aproveita isso. Então acho que é muito de utilizar esses momentos que já existem para que a gente discuta e tenha encaminhamentos melhores. Raiz. Então vai lá, então. Gabriel, parabéns pela sua apresentação. E voltando um pouco na pergunta do Vinícius. Na sua proposta, quando você fala de gestão de relacionamento com stakeholders, você não citou clientes. Eu gostaria que você focasse nisso agora, tendo em vista que nossa função como empresa é solucionar o problema deles. Quais são os gargalos que existem atualmente em relação aos clientes? Quais são as atitudes tomadas pela atual presidência junto à célula de marketing, à célula de projetos? E se você fosse o presidente, quais seriam as atitudes que você tomaria diferente para sanar as deficiências que acontecem agora? Eu acho que se fosse falar dos nossos clientes, a maior crítica que a gente recebe deles hoje é que durante a execução do projeto eles estão satisfeitos, eles veem o nosso valor no nosso projeto, mas no entanto durante a entrega, ou então eles reconhecem nossa limitação, mas ainda assim eles acreditam no nosso potencial, mas na entrega eles veem que aquele compilado de conhecimento não é implementável na visão deles, porque às vezes eles não têm o conhecimento necessário. Então, pensando nisso, eu acho que a gente tem que pegar essa informação, ir para marketing, ir para projetos, para como é que a gente vai. Então, o perfil do nosso cliente tem que mudar? Esse cliente ele é um cliente que a gente não consegue atender, porque ele é um cliente que não consegue implementar nosso projeto? Ou se não for esse o caso, projetos, como é que a gente pode tornar nossos projetos mais implementáveis? E o que a presidência está fazendo atualmente? Eu acho que a primeira iniciativa da presidência frente a esse início do semestre foi ter um maior acompanhamento dos projetos para que eles pudessem auditar os resultados. Então, a princípio, a iniciativa morreu logo no começo, porque a célula de projetos não foi para frente com isso, porque a gente não achou que esse repasse deveria vir da gerência de projetos. No entanto, eu acho que a presidência ela tem que vir, de novo, cobrando muito de diretor de projetos quanto às ações que estão sendo feitas. Eu não preciso saber de todos os problemas que estão acontecendo nos projetos, mas eu preciso saber dos que têm problema, quais estão sendo as ações tomadas, e aí eu, como presidente, eu tenho ciência do mercado como um todo, tendo uma visão de fora e de dentro, vou saber se aquela ação de fato é efetiva ou não e como é que eu posso alavancar baseado na minha experiência. Fábio. Você disse que o RH devia ter uma presença mais constante no cotidiano da empresa. Ok. Mas eu, como GRH, me fala uma coisa que eu vou fazer. Um acompanhamento mínimo. Então, o quê? Tá, você quer continuar mais? Uma coisa concreta. Eu acho que, vamos falar então sobre algumas coisas que eu acho que você poderia fazer de forma ativa. Primeira coisa, se você está presente no CD, e eu tenho um consultor que eu sei que ele está desmotivado, ele está necessariamente um pouco desengajado relativo ao projeto, eu iria até você para que você, nesse caso, para que o processo ocorra, para que você aborde o meu consultor, para que você tenha uma conversa com ele, trace um plano de ação para aquilo, para que ele se sinta assistido não só por mim, mas pela célula de recursos humanos. Isso já ocorre, mas continua sendo temporário e eu vou ficar 20 dias sem fazer nada. Me fala uma coisa para eu ser mais presente. Para você ser mais presente? Para você acompanhar os PDs que você fez para ele dentro da avaliação de desempenho. Isso também a gente começou a implementar, começou a ocorrer. Continua sendo... Não, eu não estou falando que tem novas formas, tem novos trabalhos a serem feitos. Eu acho que a constância sua dentro do CD não se baseia simplesmente em você ter ou não trabalho, mas em saber que se você estiver lá, você vai ter trabalho para você fazer. Então eu vou ser só mais um ocioso lá conversando com CD, sem fazer nada. Não, por que você acha que você vai ser ocioso, sendo que a gente tem muitos consultores para serem acompanhados? Eu quero que você me diga algo que eu possa fazer, um trabalho a mais, para que o RH seja mais presente. Porque a gente já conversou, a gente conversa com a presidência, a gente tenta otimizar tudo, até com os gerentes, na reunião de gerência, e até hoje não foi nada que possa otimizar essa minha participação. Conversa mais comigo. Tipo assim. Danilo. Você falou, primeiro parabéns pela apresentação. Você falou que ia padronizar o gerenciamento de projetos, certo? Essa atitude não pode talvez engessar o projeto, isso não iria fazer a gente vender mais uma solução, voltar a vender portfólio, isso não inibir também uma possível liderança do consultor? Não, eu acho que então, um pouco errado. Quando eu falo em estruturar um modelo de padronização de gerenciamento de projetos, vai muito no sentido da gente tirar um pouco das diferenças que tem dentro de um gerenciamento e outro. Então, por exemplo,
o repasse, a percepção do projeto, a visão que sistêmica que a gente tem do projeto, de certa forma, e o modo como o gerente lida com isso, está sendo tratado de forma diferente. Logo, eu não consigo comparar um projeto que eu executo de marketing, por exemplo, com um projeto que um outro gerente também está executando, que às vezes tem o mesmo propósito enquanto solução. Eu não consigo dizer, eu não sei quais são, o que está sendo de positivo dentro desse projeto, o que está sendo de negativo dentro dele, e por consequência eu não consigo propor soluções pontuais. Quando eu digo isso, então é muito nesse sentido. Se eu conseguir estruturar se a gente consegue estruturar um modelo de gerenciamento ágil, onde eu consiga fazer com que eu tenha mais reuniões com os meus clientes, por consequência, eu consigo gerir mais a necessidade do meu cliente implementar meu projeto. Eu consigo fazer com que o meu cliente saiba das minhas limitações e o que eu vou entregar para ele. Eu vou conseguir também fazer com que o GRC seja extremamente muito mais estratégico, porque ele tem que estar, nesse caso, muito mais presente. No outro sentido também, dentro de por exemplo, da metodologia ágil, a gente tem uma presença extremamente importante do gerente de negócios dentro de uma validação, por assim dizer, constante do projeto. Quando você tem essa validação, o gerente de negócios automaticamente, no final do projeto, ele pode propor uma nova solução, um novo projeto. Deixa eu escutar. Pedro. Parabéns pela sua apresentação. Por que eu devo votar em você? Obrigado. Eu acredito que a gente não nasce pronto. Eu acho que desde o dia que eu entrei aqui, eu tive para mim de que eu quis ser presidente e eu tinha que constantemente me buscar desenvolver para isso. Eu não me considero pronto hoje, eu não acho que se eu responder pergunta certa significa que eu estou pronto, e responder pergunta errada significa também que eu não estou. Eu acho que a gente tem que elucidar que o fato de eu estar aqui e de tudo que eu já passei dentro da empresa, de eu ainda querer e ser alimentado pelo combustível, que são os problemas que eu vejo no CJ, e acreditar que eu posso de alguma forma solucioná-los, é por isso que eu acredito que você deve votar em mim. É porque é isso que me alimentou o tempo inteiro para eu tentar ser o melhor consultor, tentar ser o melhor gerente e tentar ser o melhor presidente que eu consigo. Acho que essa inquietude, essa busca de ser excelente sempre. Laura. Gandra, você disse na sua proposta que a atual diretoria está tentando criar um engajamento maior com a FEGENG, mas não com o núcleo. Tendo em vista que para o semestre que vem a gente vai ter um diretor, 3 coordenadores como membros e um sempre o CJ na coordenação do núcleo, você mudaria a sua posição? Se sim, onde você acha que você errou na sua análise? E se não, que plano de ação você geraria para a gente aumentar a participação no núcleo? Tá, obrigado pela pergunta. Eu acho que de fato, eu não acho que a análise possa estar errada. Eu posso estar errado em falar que ela não está errada. Mas a princípio eu acredito que não. Por quê? Porque quando a gente fala de engajamento relativo ao núcleo dentro do CJ, é que eu quero dizer que a gente não tem planos de ação, por assim dizer, a gente não tem uma prospecção tão grande como a gente faz aqui no FEGENG, para que os membros eles participem dentro da instituição em questão e eles participem ativamente também dentro das outras ações que ele tem, quando na verdade elas são muito mais cotidianas. Sim, e aí o que você tá. faria? O que eu acho é que, de novo, a gente tem que entender muito o que o núcleo ele é pra gente e como é que a gente pode tanto receber dele e dar para ele as coisas. Nesse sentido, eu vejo hoje o núcleo, particularmente na minha visão totalmente individual, que o núcleo ele tem um viés muito integrativo e eu acho isso muito interessante. Não necessariamente significa que eu tenho vontade de participar, mas eu acho a ideia boa. Por que eu não posso cativar então os membros que têm esse viés integrativo, que também têm outras conexões, que querem se desenvolver em algum outro aspecto, ou têm a necessidade de desenvolverem outras pessoas para ir ao núcleo? Sim, mas em termos de ações concretas. Eu acho que, de novo, a gente falar mais e prospectar mais também. Eu não preciso de todo mundo em nenhuma instituição. Eu acho que eu preciso de pessoas engajadas para que elas sejam capazes de cumprir o papel dentro do CJ dentro da instituição. E eu acho que foi isso que foi feito com o FEGENG, eu acho que é isso que deve ser feito também nas outras instâncias. Angélica. Gandra, parabéns pela sua apresentação. Assim como o Bruno, minha pergunta é sobre a cultura de feedbacks. Na sua proposta em gestão de pessoas e motivação, você propõe a implementação de uma cultura de feedbacks constantes. Por que você optou por alterar a cultura e não os processos? Basicamente, por que ser cultural e não processual? E como você propõe que essa implementação seja feita? Obrigado pela pergunta, Angélica. De fato, eu acho que quando a gente for olhar pela célula de recursos humanos, eu acho que não só a pessoa tem mais propriedade para poder falar dela, mas ela tem processos muito bem definidos. E ela tem uma estrutura de acompanhamento muito eficiente. No entanto, não adianta só ter uma estrutura de processos, porque esses processos não são cumpridos ou seus membros também não veem valor nele. Então, acho que quando eu falo de que a gente tem que
mexer na cultura é mexer muito na percepção. E mexer na percepção é mexer no exemplo, é mexer no valor que a gente dá às outras células suporte, habilitadores, direcionadores que a gente tem dentro do nosso corpo. Por isso que eu acho que a gente tem que mudar o nosso paradigma. Então, por isso que eu falo de mudar a mentalidade, mas manter o processo. Para que assim talvez o processo seja, não falo só da gente, o processo ser cumprido, mas que o processo seja excelentemente executado, por assim dizer. Então, porque assim a gente muda muito a nossa realidade, a gente tem um ganho muito maior. Gandra, eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é a sua visão, qual que é o papel do membro do corpo técnico na execução e na gestão da estratégia. Nossa, eu acho que ele é tudo. Acho que a partir do momento que a gente tem como premissa de que o nosso resultado, que o nosso objetivo é a gente ter um cliente satisfeito no fim da nossa cadeia de valor, e a gente tem um membro desenvolvido, esse membro é o que mais se desenvolve, e esse membro é o que está diretamente relacionado com o nosso cliente. Então, automaticamente, esse é o membro que eu tenho que prestar mais essencialismo, por assim dizer, que eu tenho que dar a minha atenção voltada para ele, e que ele é o membro que está mais ligado ao cumprimento da minha estratégia. Se eu falo de ser reconhecido no meio ao mercado, e eu vejo isso por meio da execução de projetos, eu tenho que estar diretamente, o meu consultor está diretamente ligado, relacionado a esse cumprimento. Porque eu quero um cliente retido, eu quero um cliente que indica. Então, quem que é a pessoa que faça com que o meu projeto seja bem executado, seja bem gerido, é o meu consultor. Ele que está em contato direto com o meu cliente. Então, quando eu falo, nessa perspectiva, ele é o principal no que me tange ao cumprir meu objetivo. Então, sim, ele tem um papel fundamental, mas que não necessariamente ele tem essa própria visão. O que eu acho que, não sei se parte só de falta de comunicação, mas a própria percepção autocrítica do consultor. E eu acho que vai muito disso. Eu não consigo mudar a mentalidade de todo mundo, mas eu posso dar os recursos necessários para que você mude. Carol. Leandra, parabéns pela apresentação. Recentemente, 2 projetos tiveram inverso letrado devido à ausência de implementação. Você discorreu sobre na sua proposta. Entretanto, eu gostaria que você falasse mais sobre como a implementação, se a gente passar a implementar, como que isso vai afetar a motivação do consultor, que é outro ponto que você tocou por inteiro na sua proposta, tendo em vista que um projeto dura em média 3 meses, teria ainda tempo para a gente ir lá implementar. Tá. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente discutir é muito do que seria essa implementação. O que eu digo de implementação é que não dá para implementar tudo que a gente propõe, muito porque muitas coisas às vezes não seriam desenvolvedores, ou muitas coisas elas dependeriam de um tempo maior para a gente poder ver a implementação de fato. Mas, de novo, se a gente for falar de implementação, a gente poderia, nessa estrutura de metodologia ágil, onde o gerente de negócio tem um follow-up maior dos projetos, ele vai necessariamente ver que a gente poderia vender, às vezes, uma implementação do nosso projeto. E aí essa implementação seria totalmente fechada, por assim dizer, em escopo de dias, o que a gente faria, qual seria o objetivo, quais indicadores a gente coletaria os dados, que a gente poderia vender. E eu acho que nesse sentido, num cenário onde a gente já está diminuindo o escopo do nosso projeto, a gente só retornaria, pensando em um projeto no semestre passado, em um projeto de um escopo grande. Mas tangenciando em motivação, eu acho que a motivação vai muito atrelada ao resultado, à percepção de resultado que a gente tem. Quando eu particularmente, se eu vejo que o que eu proponho está sendo implementado, eu me sinto extremamente motivado. Ainda que seja eu abrir uma planilha no Excel de todos os computadores da empresa. Porque eu vejo que aquilo ali de fato é a solução que o meu cliente precisa. Então, se eu tenho essa percepção e eu tenho essa visão, esse discurso, eu acho que automaticamente a minha percepção muda. Não estou falando que é necessário, mas aí vem o acompanhamento, e vem o maior acompanhamento, vem a própria percepção e os próprios resultados que a gente vai gerar por meio dos indicadores. Carlos. Rafael. Parabéns pela apresentação. Na sua proposta a respeito da cultura e estratégia, você cita que a UCJ tem um desalinhamento enquanto empresa e, consequentemente, uma ruptura dos esforços da diretoria para o cumprimento da estratégia. Tendo em vista o que foi dito, nessa gestão, nas gestões anteriores, qual foi a falha que elas tiveram e como e por que na sua gestão isso se resolveu? Mas tem muito mal a sua no início. Repete, por favor. Vou ler mais devagar. Na sua proposta você cita: a UCJ tem um desalinhamento enquanto empresa e, consequentemente, uma ruptura dos esforços da diretoria para o cumprimento da estratégia. No que você acha que as gestões passadas e essa atual falhou nisso e como e por que na sua gestão isso se resolveria? Na ruptura do cumprimento da estratégia, você disse?
Eu acho que se a gente for falar de ruptura do cumprimento da estratégia, automaticamente a gente fala dos resultados que a gente obteve de modo geral. Eu acho que não tem como eu fazer uma audição fiel à realidade, porque as pessoas com quem eu conversei, elas têm uma visão enviesada já, e os próprios resultados em si não mostram as causas daquele próprio resultado em questão. Se fosse olhar pura e simplesmente o processo, eu acho que muito do que a gente se propõe, o não cumprimento, às vezes, da estratégia, acho que está exatamente numa falha dentro dos nossos processos, não sei, eu acredito, e também, às vezes, numa questão relacionada a exatamente a gente ter planos de ação antes que o problema ele seja iminente. Então, por exemplo, a gente está vendo como a realidade ela é real, qual está sendo a nossa ação para que aquela ação ela não se concretize de fato, para que a gente não tenha de fato resultados ruins. E como é que a gente quais são as proposições que a gente vai fazer frente a isso, ter uma postura mais ativa, um viés muito mais de mão na massa para que a gente consiga colher os resultados, e se não estiver dando certo, o que a gente vai fazer de diferente? Acabou. Entendeu? Vitor. A minha pergunta vai um pouco na linha da Marcela, porque eu acredito que você passou bem superficialmente pelo problema levantado por ela, que é o da pesquisa de clima. Eu queria que você comentasse brevemente o que você sabe sobre a formulação da pesquisa de clima e principalmente como que os resultados são calculados. Acredito que não teria nenhum problema muito grande de comentar isso. E falar de fato o que você acha que pode melhorar na pesquisa de clima para diminuir a diferença entre o clima percebido e o clima medido. Tá, a minha percepção contava que de fato foi estruturada a pesquisa de clima, ela é meio branda. O que eu sei dela foi muito durante a execução do projeto Santo Imobiliário, a gente conversou muito com o Leonardo Camil para estruturar a AVD no mesmo modelo que é a pesquisa de clima. Então a estrutura dela, que eu conheço é mais ou menos aqui, ela tem intervalos entre as alternativas que representam determinados valores, e que esses valores somados eles dão um determinado valor. De novo, é bem superficial o meu conhecimento quanto a isso. Como diminuir a diferença entre o clima percebido e o clima medido? Tá, eu acho que primeira coisa que a gente deveria ter como plano de ação é ver se de fato as pessoas sabem responder pesquisa de clima. Parece uma coisa ridícula, mas é uma coisa real. Por exemplo, a gente tem exemplos de pessoas que não sabiam responder pesquisa de clima. E aí automaticamente o clima delas dava baixo, quando na verdade na hora que o RH ia atuar frente a isso, ela não tem nada acontecendo. Então acho que às vezes tem um viés mais educativo para a gente de fato ver se isso é real. E no outro cenário é exatamente isso que eu falei. A gente tem que entender se aquele clima ele está correspondendo a uma... A gente sabe que afeta o pessoal no profissional, mas o tanto isso está afetando no que tange de fato ao trabalho e como é que o RH tem um papel estratégico na atuação disso. Não sei se eu tangenciei de novo a sua resposta. Acabou tudo. Acabou tudo? Gente, antes da gente liberar vocês, desculpa pelo atraso, o Ângelo precisa falar alguma coisa, depois eu tenho... Não, precisa.